Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite, domingo à noite, aqui 9h30 da noite. Estamos aqui então começando a nossa live número 72. São 72 lives no Instagram falando sobre desenvolvimento humano. E hoje não vai ser diferente, horário fora do nosso tradicional aqui, fim de noite. Hoje vai ser uma live bem curtinha, até porque amanhã a gente tem o nosso encontro marcado às 6 horas da manhã para o nosso horário tradicional de segunda a sexta-feira, exceto feriados, né? E do que iremos falar hoje? Hoje, dia 12 de novembro, eu nem sabia que era, eu nem sabia, até tinha esquecido que existia, mas alguns pentelhos, alguns amigos implicantes e zoeiros acabaram fazendo o favor de me lembrar que hoje, há um tempo atrás, foi inventado, não sei quem inventou essa porra, mas o dia do coach, dia 12 de novembro. Eu nem sabia que muita gente dizendo, eu nem sabia que coach tinha dia, né? E a galera começou a me zoar aqui direto, né? Pra você ver como eu tenho bons amigos que me lembram, né, das coisas boas. Algumas profissões, né? Se é que dá pra dizer que o coach é uma profissão, né? Por causa de tudo que foi banalizado, né? Até então, mas muitas pessoas recebe os seus parabéns no dia do seu dia, né? O dia do advogado, o dia do engenheiro, né? E o dia do coach a gente recebe meme na internet. É isso que é o dia do coach. O dia do coach é o dia de receber meme. E eu me divirto muito com isso. Eu sigo, inclusive, algumas páginas de meme, porque eu acho que no fim das contas se construiu isso mesmo e é próprio do que virou, né, essa atividade, né, chamada coach, né, de tão distorcida que ela foi. Então é justo que tenham realmente esses memes. Eu até inclusive compartilhei um aqui nos meus stories há pouco tempo, que eu me rachava de rir, né? Uma sequência ali do carrossel, onde cada um deles era algo relacionado ao coach, aquela coisa da autoajuda, aquela coisa motivacional, e eu me matava rindo, né? Uma delas era ali, eu falei pro meu coach, perdi o ônibus, e o coach, seja você o seu próprio ônibus. E é muito engraçado, cara. Vocês ficam me zoando, meus próprios clientes me mandando coisas assim de coach, né? Pra zoar comigo. Mas, né, a gente obviamente sabe, tem o espírito de brincadeira, o bom humor faz parte, e então óbvio que a gente lida muito bem com isso. Diferente de lá atrás, quando eu acreditava um dia que a minha identidade era ser coach, né? E aí quando começaram a ofender, eu levava aquilo pro coração, até entender que a nossa identidade ela vai muito mais além da nossa profissão. Eu venho falando isso há muitos dias, e hoje eu sequer me considero coach, né? Então hoje eu uno muitas ferramentas quando eu vou fazer algum trabalho de consultoria de desenvolvimento com alguém. Eu utilizo desde antropologia, filosofia, psicologia, tudo que eu venho estudando ao longo do tempo, até montar um processo que eu acredito que se encaixe desde as coisas internas até as coisas externas, como gestão de tempo, né, construção de hábitos, usando em alguns momentos ciência, usando em alguns momentos poética. E então, só que às vezes a pessoa precisa denominar, ela quer dar um nome para aquilo ali, né? Então ela precisa te colocar dentro de uma caixinha. Aliás, somos muito assim, né? Se a gente conhece uma pessoa, a gente já passa o olho e a gente já quer ali determinar quem é essa pessoa, né? O que ela é, né? Como assim? Ela é comunista? Ou ela é uma pessoa mais conservadora? Ela é Grêmio ou ela é Inter, né? Qual é a opção sexual dela, né? Qual é o país, qual é a língua que ela fala, qual é a profissão, o que ela exerce? A gente já quer. Primeira coisa é colocar as pessoas dentro de uma caixinha, porque isso vem de uma insegurança, né? Daquele desejo de segurança, aquele desejo de controle, que é uma das necessidades, né, emocionais, uma das necessidades essenciais do ser humano, é esse desejo de controle. Eu preciso ter o controle de saber com quem que eu estou lidando, com quem que eu estou falando, e aí com isso eu acabo precisando fazer um rótulo, né? Como se as pessoas fossem uma mercadoria que está ali no supermercado, que elas têm que ter um rótulo onde eu coloco ali, né? Só que as pessoas não são coisas, né? E essa é a maravilha do ser humano. O ser humano, ele sempre tem um ponto de interrogação no meio da sua cara, né? Que ele não sabe, ele é aquele ser que não sabe o que vai acontecer no instante seguinte, né? Então por isso que não dá pra gente rotular, mas como às vezes
como necessidade de uma boa convivência, a gente precisa, então tá bom, aí a gente dá nome para as coisas, então tá tudo certo. Quer me chamar de coach, chama. Quer me chamar de consultor, chama. Quer me chamar de terapeuta, chama como quiser. O importante é o trabalho desenvolvido, é o resultado que ele gera. Tá gerando resultado na tua vida, então tá bom, chama como quiser. Da mesma forma, meu nome é Heraldo, é Júnior, é Machado. Parece que essa necessidade tem que ter algo que eu preciso ali, ter o controle de saber quem tu é, então fica à vontade, chama como quiser. Então esse é o ponto. Agora, para falar um pouco sobre esse tema que eu trouxe aqui hoje, que é a folia da autoajuda, né? Por que eu eu coloquei esse título? É um nome tanto provocativo, justamente porque quando a gente fala dessa questão do coach, da banalização do coach, né, a gente pode trazer muito desse tema, assim, que é a folia da autoajuda, o que foi virando isso, né? Hoje, se a gente chega numa livraria, é muito comum que a maior parte dos livros ali seja essa coisa mais motivacional, seja essa coisa da autoajuda, né? Se tu for olhar hoje os livros mais vendidos ali, os 5 top livros da revista Veja ali, se tu vai olhar, de fato são os livros que são voltados para esse tema motivacional, para esse tema da autoajuda, né? Então, não é uma crítica a esses livros, né? Esses livros eu acredito que num determinado ponto da tua vida, dependendo de onde tu tá, eles vão contribuir, né? Eu também li e me permito ler também, muitas vezes, essa tipo de abordagem, né? Então, sei lá, às vezes vamos citar alguns pontos aqui, o Milagre da Manhã, né? E aí, o Seja Foda e outros livros. Eu acho que os autores eles tiveram muitos méritos, né, ao fazerem isso, e obviamente em alguma fase da tua vida isso aí vai te servir, sim. É importante, faz parte dessa natureza. Agora, normalmente se tu for olhar para esse tipo de tema, para esse tipo de livro que foi meio que o que virou o coach, essas palestras, esses vídeos motivacionais no YouTube, né? Se tu for olhar, todos eles têm um elemento que há muitos e muitos anos na história já era chamado, foi criado por um sujeito chamado Campbell, que ele criou o mito do herói, a jornada do herói, né? Então, se tu for ver por trás desses elementos dessas pessoas que hoje trabalham com isso e que se utilizam de uma técnica, muitas vezes para poder te vender algo, para poder fazer com que tu clique nos vídeos deles ali e se apaixone muitas vezes pela história, eles têm uma narrativa ali por trás, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vivo isso de trás para frente há mais de 10 anos, entrando na história, ferrando, comprando coisas que não valia a pena, comprando outras que valia a pena, tendo trabalhado com isso, atendendo todo dia, vendo quais são os anseios das pessoas. Então isso vai ficando muito claro que acaba atraindo uma pessoa e às vezes fazendo que ela vá para uma coisa que, sei lá, às vezes pode não ser, no fim das contas, aquilo que vai ser realmente benéfico na vida dela, mas que é muito atrativo porque existe ali por trás um encantamento, uma promessa, né, que encanta, que brilha o olho, né? E normalmente por trás disso vem essa coisa do mito da jornada do herói que o Campbell criou. Que o que é mais ou menos, né? É mais ou menos assim, a pessoa ela estava ali vivendo uma certa dificuldade na vida dela, ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por uma situação realmente desesperadora, aí em algum dado momento ela encontrou uma pílula mágica, ela encontrou um milagre, ela encontrou algo que realmente fez ela mudar de vida e agora ela quer te apresentar e te trazer para isso e te fazer com que você beba dessa fonte. Se tu for olhar, tudo é mais ou menos assim. Se tu for olhar filmes hollywoodianos, né, normalmente não alguns que são realmente mais profundos, que trazem mensagens boas, mas se tu for olhar os filmes de super-herói, normalmente é assim, é o herói lá que estava passando uma coisa difícil, aí estava acontecendo algum determinado ponto ali na Terra, algum tipo que precisava de algum salvador, aí ele foi lá, vestiu a capa de herói, né? Descobriu a Kryptonita, descobriu, sei lá, algum escudo, alguma arma mágica, ele foi lá e conseguiu salvar a humanidade. Isso tudo é muito simbólico, isso tudo não é nada à toa, tudo que está ali escrito, tudo que vem por trás de algumas narrativas, existe um símbolo, existe algo que tem ali por trás que muitas vezes é feito de forma proposital e eu acredito que quando é usado por um bem, quando é usado realmente para
para proporcionar algo maior, um resultado bom na vida das pessoas, eu acho que é super válido, né? É muito melhor tu ter um tipo de comunicação onde realmente às vezes tu consegue chamar a atenção das pessoas se aquele teu produto realmente é algo que é benéfico e às vezes é aquilo que vai atrair com que a pessoa venha atrás. O problema é que muitas vezes as pessoas que estão ali no desespero de uma solução mágica, no desespero de algo realmente que vai fazer mudar a vida delas, né? Aquele milagre, coisas do tipo assim que são muito fora da realidade, coisas que tu percebe que são totalmente ilusórios, né? Aquela velha história assim, olha, vou ficar rico, vou te ensinar a ficar rico em uma semana. Ora, isso é uma grande besteira, só que por incrível que pareça, às vezes atrai muita gente. Dias atrás eu tive um amigo meu próximo aí que foi lá, tava lá comprando suplemento, aí foi comprar suplemento, ele sabe que o suplemento ali ele tá já acostumado a comprar, sempre pagou um valor, daqui a pouco apareceu uma proposta na internet para pagar 5 vezes menos o valor do suplemento, aí ele foi lá, clicou, porque esse é o que? É o anseio pela facilidade, a pílula mágica, o desejo de algo realmente fácil, e a pessoa não sequer dá um passo atrás e olha assim, mas peraí, o que será que tem por trás disso? Por que é tão fácil? Por que tá tão barato assim? Não, vai lá, não, eu vou, agora eu sou... muitas vezes é um elemento de querer ser o cara que é malandrão, que ganha em cima, né? Olha só como eu fui lá e achei algo realmente que ninguém sabia. Foi ali, comprei, foi lá e aí não recebeu. Foi ver, o produto não era o produto que tinha comprado. Mas isso é só um exemplo, né? De como às vezes a gente cai nas histórias, no conto de fada, nessa facilidade. Então, é para esse tipo de alerta que eu quero fazer para todos, né? Que é essa coisa de olhar um pouco assim, poxa, a blogueira fitness, olha lá, vou te ensinar a ter uma barriga de tanquinho em uma semana. E muitas vezes, né? Quantos casos a gente não vê por aí? Esses dias atrás, a menina lá que era não sei o que, ela era influencer lá de sei lá, 20 e poucos anos de idade, menina bonita, era assistente lá do Celso Portiolli, foi lá também, vou, sei lá, fazer um tipo de procedimento lá para mudar os joelhos, sei lá o que era esse procedimento estético dela, e aí, né, poxa, acabou a menina veio a morrer na cama do hospital porque o procedimento estético foi furado. Não estou dizendo que era uma promessa em vão ou se foi realmente um erro médico, mas é muito comum a gente também ver por aí muitos casos em que são realmente promessas para tomar o dinheiro das pessoas e aí para entregar algo pior que nem sequer, que além de não entregar o que é prometido, às vezes ainda te causa um mal, né? ainda te faz mal, ainda te leva a ficar pior do que tu estava. Então é desse tipo de alerta que eu estou falando. Eu estou aqui generalizando, dizendo que todo coach virou isso, não, mas só que hoje quando se fala de coach se associa a isso, a essas promessas rasas, né? Essa coisa da coisa, tipo, olha, e quando eu falo rasas não significa que o coach às vezes não fala que é para a pessoa se esforçar, mas às vezes inclusive a gente vê pessoas vendendo essa promessa que é o seguinte, olha, é só você se esforçar que tudo vai dar certo na sua vida. Olha, se fosse assim, não precisava existir milhares de livros sobre sucesso, né? Era só existir era um livro ali com poucas páginas dizendo, olha, é só se esforçar que você vai ter sucesso, que você vai conseguir alcançar o que você quer. E a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que existem muitas outras variáveis. Então, o que era o coaching na essência? O coaching, a gente pega aquele coaching lá realmente criado lá nos Estados Unidos por Timothy Geithner, que veio desde uma história que era um jogo de tênis, né, que é o livro que originou de fato o coach. O coach era para ser uma metodologia. O coach não entra o coach na raiz mesmo, a palavra no processo realmente, ele não entra nessas coisas de espiritualidade, olha, creia, pense positivo que você vai conseguir. O coach, ele é uma estrutura muito prática, muito material, onde a pessoa ela tem ali um ganho de consciência do que ela está fazendo, da história que ela está contando, do que faz sentido, o que realmente está ajudando ela, o que não está ajudando, olhando para a coisa de fato, como ela é prática, e a partir dali ela começa a exercer tarefas, ações que vão em direção ao que ela quer, né? E aí depois disso ela cria um plano de ação que faz ela sair do estado A, do estado atual, para ir em direção ao estado desejado. Só que nesse caminho existe muitas coisas acontecendo, né? Eu coloco aqui uma ação para rodar, eu realizo uma tarefa, poxa, essa tarefa não deu certo. Na próxima vez tu volta, tu critica ali, entra ali junto com o teu coach para entender o que foi, o que não foi, se vale a pena continuar fazendo aquilo ali, se não vale a pena continuar fazendo aquilo ali. Poxa, não vale, vamos descartar. Vale? Então vamos continuar fazendo
fazendo. E com aquilo ali, com o passar do processo, vai se criando novas tarefas e a pessoa vai testando. Onde é a grande mágica? Onde é que realmente a ferramenta coach mesmo ajuda, que ao meu ver, na vida das pessoas, se usada dessa forma realmente que ela é, e não com essa distorção que foi colocada, levada para o lado da autoajuda. É que muitas vezes a gente sabe o que fazer, a gente passa uma vida inteira sonhando em fazer e não faz. O coach, o processo realmente na essência, ele te ajuda de forma prática a poder realizar. É mais ou menos assim, eu tenho desejo de ir para academia, eu sei o que funciona, eu não sei muito bem fazer os exercícios, mas se eu tiver um personal trainer ali, se eu tiver uma pessoa que está ali junto comigo, me ajudando, me acompanhando, orientando, eu vou, obviamente, ter um resultado melhor. Significa que eu não posso fazer sozinho? Não, eu posso fazer sozinho. O coach é mais ou menos isso, só que baseado em metodologia, baseado em uma ferramenta que é estudada por muitos anos, que tem uma forma de colocar essa estrutura, e aí a gente pode usar tantas outras, como a roda da vida, né? Que é quando tu ganha consciência de como está o teu grau de satisfação em relação a cada área da tua vida. Inúmeras ferramentas estão dentro ali da estrutura coach, só que o problema é que aqui, principalmente no Brasil, ao meu ver, eu só posso falar daqui, porque eu não sei se em outros lugares também foi, mas aqui virou motivo de chacota, virou motivo de piada, muito por isso, porque o coach, o profissional coach, ele acaba querendo aparecer mais do que a própria metodologia, porque ele quer aparecer mais do que a própria ferramenta. Então a gente vê grandes institutos, principalmente os mais famosos aí do Brasil, a gente vê os próprios presidentes, os caras que são a cara ali do seu instituto, ao invés de de criarem situações realmente para que a pessoa se conscientize do que é a ferramenta coach, eles criam outras coisas, eles distorcem totalmente. Então não tenho nada contra você fazer isso. O problema é quando você carrega uma marca de uma estrutura, de um processo, e aí você confunde a cabeça das pessoas, né? Então, vou dar 3 exemplos aqui de 3 institutos diferentes. Eu não vou citar nome por questão ética, porque eu acho que também não é esse caso, né? A pessoa, e quem foi esse? Aí, não está compatível com o que eu estou querendo ensinar, está querendo fofoca. Eu não estou aqui para fazer fofoca, né? Eu não sou o programa lá da Sônia Abrão. Eu estou aqui realmente para que a gente olhe para a realidade como ela, entenda de fato como que essa ferramenta está sendo distorcida e a gente colha os benefícios possíveis ou então se distancie quando a gente vê que é uma cilada. Então, o que é as 3 casos que eu posso citar? Tinha um lá que começou a levantar uma bandeira ali do veganismo dentro do seu Instagram. Né? Na época que eu segui ainda, nem sei se hoje ainda faz isso, mas as 3 figuras mais carimbadas ali do coach. Um deles levantou a bandeira do veganismo e aí ele começou a querer impor goela abaixo das pessoas, que as pessoas tinham que ser veganas, né? Porque fazia mal comer carne. Só que a pessoa olha para aquilo ali, as pessoas que não têm ainda o nível de consciência de saber ali o que a pessoa está fazendo, elas olham para aquilo ali e dizem assim, coach é isso, coach é querer convencer as pessoas a não comerem carne, né? Então, poxa, a pessoa que está ali assumindo aquela identidade, ali fazendo aquela profissão, pelo menos dentro dos canais de comunicação dela, ela precisaria deixar claro que aquilo ali é um estilo de vida dela e não algo que é imposto da forma que estava sendo, né? Eu vi a pessoa chegar, às vezes, citar coisas do tipo assim, se o mendigo estiver na rua e aí tu tem algo para dar para ele ali, é melhor botar essa comida no lixo do que dar para ele se alimentar, porque isso aí vai fazer mal para ele. Pelo amor de Deus, olha que ponto a gente chega. O mendigo na rua ele só quer comer, cara, ele só tá com fome, né? Isso é digno de alguém que não se coloca no lugar do outro. E aí tu fala, se justamente o coach é não ter julgamento, é poder olhar para a vida do outro e se colocar no lugar da vida do outro, o que tu tá fazendo é totalmente o contrário disso. Aí o outro lá, tava lá daqui a pouco na internet vendendo curso sobre perdão, como se eu vou te ensinar, né? Se tu me pagar aqui R$500, eu vou te ensinar como é que se perdoa as pessoas. Pelo amor de Deus, aí vira, obviamente, uma distorção, né? E por fim, que eu acho que foi quando realmente colocaram uma pá de cal no assunto, foi quando saiu aquela matéria lá do Fantástico, onde eu acho que o presidente de um instituto, ele perdeu a grande oportunidade de poder, né, limpar, né, em rede nacional. Não que hoje em dia as pessoas deem tanto crédito para o que o Fantástico fala, já não é mais como era antigamente, pelo menos, né? Mas ali era uma oportunidade de falar em rede nacional, limpar um pouco daquela imagem suja. E aí foi um momento em que o repórter pergunta assim para ele, mas aí primeiro, obviamente, fizeram toda uma matéria, eu sei que os caras distorcem, porque
Porque se eles estão com uma má intenção, é aquilo ali que eles querem vender, né? Então eles foram lá, mostraram as Ferrari, as Lamborghini do cara, né? Fizeram um monte de matéria da pessoa que foi lá, comprou o curso e não teve ajuda, não conseguiu tirar o investimento. Aí depois, no final, que era uma grande oportunidade que esse cara teve, eles fizeram a pergunta para ele: tá, mas olha só, você é contra ou a favor da legalização, no sentido de que crie-se uma lei para que essa ferramenta ela possa ser legalizada e credenciada? E aí esse cara pega e me responde que não, ele responde que é contrário a isso. Aí qual é o argumento dele? Ele diz que é contrário a isso porque se entrar muita regulamentação, muita legalização, vai atrapalhar o negócio. Olha, o que esse cara está olhando no fim das contas nesse momento, né? Minha opinião, meu julgamento, ele está olhando só para o bolso dele. Ele está olhando que se tiver que pagar imposto, que se tiver que ter alguém regulamentando, vai atrapalhar os ganhos dele, né? E aí a mulher perguntou, novamente insistiu e falou para ele: tá, mas você não acredita que de repente fazendo essa legalização, criando essas leis, não vai ajudar a barrar com que esses maus profissionais acabem entrando? Porque de fato, o que banaliza a ferramenta do coaching hoje, né? Assim como essas outras terapias holísticas que tem por aí, é que não tem, a barreira de entrada ela é muito larga. Qualquer pessoa faz um cursinho hoje de final de semana e sai se denominando coach, e pior, ainda sai criando instituto querendo formar outros coaches, né? Aí torna a coisa ainda pior. E ela perguntou para ele: mas se tu fizer isso, não acredita que vai ajudar, se tiver essa legalização, com que pessoas irresponsáveis não entrem? E aí ele pegou e falou o seguinte: não, porque os bons profissionais, os maus profissionais, eles acabam saindo por si só, eles acabam não durando, né? Duram só os bons profissionais. E aí, obviamente, né, ele deu esse argumento falando, né, que ele está no topo lá, então ele tem muitas pessoas, então ele não está preocupado com os que vão entrar, se os que vão entrar, inclusive formados por ele, vão sair por aí prejudicando as pessoas, né? E obviamente não é o que a gente vê por aí na prática, né? A gente vê muita ilusão sendo vendida, obviamente, porque se tem vendedores de ilusão, tem compradores de ilusão, né? A demanda ela só existe porque a oferta só existe porque existe a demanda, e aí a gente vê por aí essa coisa se distorcendo cada vez mais, essa banalização, né? Então hoje eu sou um estudante de psicologia, eu sei que não existe autoridade nenhuma em falar, olha, eu não sou formado, mas a gente está aqui todo dia querendo falar da verdade instalada na realidade e mostrando a vida como ela é. E eu falo aqui como estudante de psicologia muito mais para buscar esse credenciamento, para buscar essa coisa de poder realmente trabalhar com uma profissão exercida, uma profissão reconhecida. Agora, se eu for te falar que todos esses semestres que eu já passei dentro das salas de aula de psicologia, aprendi muita coisa, olha, dizer assim, aqui muito mais, tu vê muito mais contradições acontecendo lá dentro da sala de aula do que propriamente aprendizados, né? Tu vê um professor saindo de uma sala e debochando do outro: olha, por essa linha aqui, não segue essa linha aqui, que a minha linha é melhor. Então, dentro da própria psicologia também tem muita contradição, tem muita coisa. Agora, tudo depende de como a gente está olhando, né? Eu conheço excelentes psicólogos que são maravilhosos no que fazem, e eu conheço psicólogos que, poxa, não dá nem para saída, né? Eu tenho psicólogos que eu já vi pacientes saindo piores do que entraram dentro de uma consulta. Então, o que é o convite hoje aqui? O convite hoje é para que não se olhe para uma profissão, inclusive para a sua, né? Inclusive para a sua, no sentido de, poxa, isso aqui é a minha identidade, né? Essa profissão sou quem eu sou. Porque a tua profissão hoje ela pode existir, ela pode ter um certo crédito e amanhã depois ela pode não ter, né? Então é muito mais para que a gente olhe para o indivíduo, não para uma profissão querendo generalizar que todo mundo que faz aquilo ali é mal intencionado ou realmente todo mundo que faz aquilo ali é bem intencionado. Que a gente olhe para o indivíduo, todos nós somos um ser, né? Um CNPJ ele é composto por vários CPFs, né? Então, a mesma coisa que a gente olhar lá, poxa, aconteceu lá um problema lá no supermercado, sei lá, Carrefour, Zafra, não sei qual foi, há uns anos atrás, e aí por conta de um segurança lá que cometeu um ato lá ruim com um cliente, e aí todo mundo revoltado com o Carrefour. Mas
poxa, é que assim, o Carrefour ou qualquer outra instituição, ela é composta por inúmeras pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar os erros de uma forma individual, né? Então, a gente olha ali um monte de torcedor indo no estádio, aí teve um torcedor idiota que entrou dentro de campo com o filho no colo para querer agredir outro jogador. Esse cara merece ser punido, esse cara realmente merece que a justiça venha a puni-lo, né? Que ele não entre mais nos gramados por um tempo. Agora eu vou olhar então e dizer que os outros dezenas de milhares de torcedores estão no mesmo ponto ali, tipo dizer que todo torcedor que sai de casa ele vai para fazer aquilo ali que aquele cara fez. Então, para a gente cuide com essa generalização, porque assim como tem médicos que salvam vidas, tem médicos que usam o bisturi para fazer tráfico de rins, né? Isso infelizmente acontece, assim como tem advogado que deseja justiça, tem advogado que está querendo, né, fazer um monte de falcatrua ali só para poder botar dinheiro no seu bolso. Então cuidem com essas ilusões, tanto quando você está buscando uma solução para algo para a sua vida, né? Então pesquise bem, verifique realmente quais são, muito mais do que um diploma, muito mais que uma autoridade, mas perceba principalmente quais são os resultados, né, que as pessoas que estão ali tiveram algum tipo de serviço prestado por aquela pessoa, realmente quais foram os resultados que ela teve, né? Isso eu acho que essa prova social, eu acho que é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Eu pelo menos procuro fazer assim, toda vez que eu vou num profissional, eu procuro pelo menos perguntar primeiro para outras pessoas que já passaram por aquilo ali, né? Porque propaganda hoje está cada vez mais glamour, entra cada vez mais num glamour, né? Hoje em dia as pessoas usam essas técnicas que são de encher os olhos, principalmente a gente que está aqui às vezes olhando um celular, olhando uma televisão, ali existe, né, muitos elementos de pessoas que são treinadas tecnicamente para poder te vender, que são maravilhosas em fazer venda, mas na entrega acabam sendo péssimas. E aí o que acontece? Tu, por ter comprado muitas vezes aquilo ali, ter ido atrás daquilo ali, aí tu sai defendendo aquilo ali porque tu vai ficar com vergonha, né? Dizer, eu paguei, aí agora eu vou ficar com vergonha de dizer que não me ajudou. Mas muitas vezes é uma coisa rasa, uma coisa que está muito longe daquilo que é entregue. Eu acho que isso acabou virando um pouco o coach, né? Virou muito, principalmente aqui dentro do marketing, né? Pessoas que utilizam muito bem o marketing, muito bem a comunicação, fazem você comprar, mas que no fim das contas acabam não entregando. E aí não entregam e ainda te dizem o seguinte, porque você não fez o que estava proposto ser feito, né? Então, isso realmente está cada vez mais presente e banalizou de fato a profissão. Agora, cabe a nós, cabe a quem ainda está atuando ou tem algum tipo de serviço que pode ser, de repente, visto como sendo parte dessa profissão, procurar nadar contra a maré, né? Procurar remar contra a maré, procurar fazer forças para que a nossa entrega seja diferente, para que seja levada a sério, para que seja entregue com responsabilidade. E aí sim a gente consegue fazer um movimento contrário, ainda que seja como se fosse um copo de água dentro de um mar, mas essa é a única forma, né? Se a gente quer causar alguma mudança, realmente a gente quiser causar alguma transformação, a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? Não importa se no mundo está todo mundo, 99% das pessoas sendo desonestas, se eu olhar para isso, então agora está todo mundo sendo desonesto, eu vou ser desonesto também. Não cabe a mim fazer a minha parte, ser honesto e não querer mudar o mundo, achar que todo mundo vai ser. Não, infelizmente, desde que o mundo é mundo, existem esses movimentos que são contrários às vezes daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja, e faz parte. O que um adulto faz é olhar, se instalar na sua realidade e procurar fazer o seu melhor, e que assim seja na nossa profissão, que assim seja no nosso dia a dia, né? Porque às vezes no nosso cotidiano também, na nossa instituição, a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente vê familiares, às vezes a gente vê amigos, às vezes a gente vê colegas que estão fazendo um movimento totalmente contrário. E aí, quem sou eu no meio disso tudo? Eu sou aquele que vai com a maré quando essa maré está indo para um lado errado, ou eu vou fazer um movimento contrário porque é aquilo que eu acredito que é o melhor? Então acho que essa é a única forma, por isso que todo dia eu falo aqui sobre a elevação do nosso nível de consciência. Essa é a coisa mais importante, a gente precisa estar consciente, a gente precisa olhar para as coisas e decidir colocando esse elemento de racionalidade, de inteligência,
misturado com aquele desejo do nosso coração, do nosso peito. Não só uma coisa e não só outra, né? A gente precisa articular tudo isso dentro da nossa vida, dentro do nosso mundo, dentro do nosso dia a dia. Somente assim é que a gente consegue pegar na mão essa caneta, né, que eu falo, né, metaforicamente, para escrever a nossa própria história com as nossas mãos, fazendo jus àquela que é a maior de todas as liberdades, que é o nosso poder de escolha o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem o poder de escolher, de fazer o melhor, de olhar para as coisas como elas são, mas para isso a gente não pode cair nessas ilusõezinhas, né? Que infelizmente é o que eu acredito que acabou virando a profissão do coach, né? E com razão. Hoje eu dou risada, hoje eu brinco, hoje eu faço meme com isso, porque de fato não tem como lutar contra isso. É o que virou, é o que a maioria acabou virando. Quando eu vi, poxa, os grandes presidentes e donos de institutos de coaches que estão ali na frente, que poderiam ter essa responsabilidade de mudar isso, eles é que acabam ajudando essa coisa, essa banalização crescer, eles que ajudam a coisa a ficar, através dos seus discursos, a ficar pior. Então quem sou eu para lutar, para querer não resistir, dizer que poxa, isso é como é? Cabe a mim fazer o contrário, buscar aquilo que eu acredito, e isso eu desejo que seja também nas suas profissões, né? Nos seus dia a dias, que vocês, ainda que se sintam às vezes uma minoria, ainda que se sintam realmente muitas vezes numa caminhada que às vezes parece ser um pouco solitária, né? Porque parece que todos os outros estão fazendo de uma forma diferente, mas que você acredite naquilo realmente que a sua consciência diz que é o melhor a ser feito, tá bom? Então, por hoje é só. Eu falei que era uma live curtinha, uma live onde eu ia dar alguns esclarecimentos do que virou o coach, né? Então, obrigado a todos que me mandaram memes e zoeiras no dia de hoje, né? A gente conversa depois a gente fica traumatizado, vocês não sabem por quê, reclamam que eu não estou mais ali para trabalhar, mas tudo bem, eu recebo com brincadeira, com alegria, e a vida é isso aí, a gente tem que lidar com as coisas de um bom humor, de uma forma divertida, senão a vida fica muito carrancuda, fica muito, realmente, aquela coisa chata, e a gente não vê alegria e graça em nada, né? Então é isso que eu desejo para vocês também. Então, obrigado pela presença de hoje, aos que estiveram presentes, um grande abraço, um grande final de domingo. Dona Salete, grande Vânia, personal organizer, Vanessa Berto, minha cliente querida, Viviane Silveira Correia, Angélica Oliver, Milena Ramos e Dani Klaus. Obrigado pela presença, pessoal. Um ótimo final de domingo a vocês. Um bom descanso, e amanhã, quem puder estar aí presente, estaremos aqui no nosso horário tradicional das 6 da manhã para falar sobre desenvolvimento humano. Amanhã eu vou trazer um tema muito legal, que eu acho que vai ser muito importante aí para complementar tudo isso que a gente veio falando na semana anterior. Nada tem a ver com o que a gente conversou hoje aqui, mas é um tema que eu acho que vai se encaixar muito no que a gente conversou na semana passada, aquele assunto do medo, né? Aqueles temas que a gente foi vendo semana passada. Então, se puder estar presente, convidem mais pessoas e estejam aqui, tá bom, pessoal? Bom final de domingo a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.